E aí, agora, eu vou falar sobre o desbridamento o quê? Enzimático. A gente faz desbridamento enzimático também com produtos, né? Desbridamento enzimático a gente faz com papaina, com colagenase, elas são os desbridamentos enzimáticos, né, que a gente tem mais ou menos no mercado, tá? Papaina ou a colagenase. E aí, qual é a diferença, Lavínia? A diferença é que o desbridamento enzimático vai acontecer pelo próprio produto. O próprio produto tem enzimas proteolíticas que vai fazer esse desbridamento ali no leito daquela ferida, tá? Então, sim, a gente vai fazer desbridamento também, e normalmente ele não é seletivo, tá? A papaina tem estudos que indicam que é seletivo, e dependendo da concentração também, você consegue utilizar no tecido de granulação, como a 2%, você consegue utilizar, a 6%, a 8% você coloca no esfacelo, ainda dá para utilizar, e a 10% na necrose, tá? Muitas literaturas dizem que não importa essa concentração, que a papaina ainda tem uma seletividade, sim, porque ela inibe a parte que agride o tecido de granulação. Mas eu, na prática, eu não vejo isso, tá? E como ela é um produto manipulado, então vai depender, eu acho que muito da manipulação e da formulação. Então, eu não acho seguro uma 10% colocar no tecido de granulação, na minha prática. Mas a 2, sim, ela funciona muito bem para granulação, e a gente, a depender da concentração, a gente consegue fazer isso, tá? E a colagenase também. A colagenase tem alguns também estudos que dizem que ela é também seletiva, mas eu nunca vi a colagenase ser seletiva. Na verdade, na prática, ela não tem nenhuma resposta muito boa de desbridamento, apesar de ser prescrita por alguns colegas para todos os tipos de tecido, né? A gente sabe muito bem disso, e não sei se vocês conhecem alguém, né, por aí, só comenta aqui para mim, bota aqui nos comentários para mim, que realmente os pacientes de vocês chegam com prescrição de colagenase, mesmo sem indicação nenhuma de desbridamento, tá usando colagenase. Todo paciente vai usar colagenase, né, Bacetin, né? É assim, né, homicina. Todos os pacientes, a prescrição é essa, é universal, para todo tipo de ferida funciona, para todo tipo de paciente, né? É um negócio milagroso que prescreve-se para feridas, tá? Mas aí, não me ensina, né? Tudinho. Aí, minha gente, vamos lá. Voltando para o desbridamento. Aí, o desbridamento enzimático vocês vão fazer desse jeito, com os produtos, tá? Colagenase para tudo, é verdade. E aí a gente tem uma outra questão, um método de desbridamento, que é, por exemplo, o biológico. Não sei se vocês conhecem, mas o desbridamento biológico é a terapia larval. A gente tem muito lá no Rio Grande do Norte, né, principalmente, que foi a pioneira, foi a enfermeira Juliane Ferraz, foi a pioneira no uso da terapia larval no Brasil. E lá tem, e a gente não tem, infelizmente, no Brasil inteiro, a gente não consegue muito acesso, né? Mas é um desbridamento seletivo, inclusive. As larvas, elas são feitas tudinho em laboratório, né? Elas crescem em laboratório, tudo certinho, tá, minha gente? Não é nada, né? Pega a mosca aqui e coloca a mosca aqui. Não é assim, tá? E funciona bem também. A gente vê por aí, vê os resultados muito bons dos pacientes. Só que também tem a dificuldade do acesso, e além da dificuldade do acesso, a gente também tem algumas dificuldades na aceitação de alguns pacientes e de alguns profissionais de saúde, mais até dos profissionais de saúde do que dos pacientes, tá? Para poder fazer esse tipo de terapia. Outro método de desbridamento é o método desbridamento mecânico. O desbridamento mecânico, a gente vai fazer ele de vários tipos, né? O método tem várias técnicas. O método de desbridamento mecânico tem várias técnicas. E aí, a gente pode fazer esfregaço de gás no leito da ferida, a gente pode utilizar jato de soro fisiológico, existem várias técnicas. E aí, no esfregaço ali no leito da ferida, aí que tá, que eu falo sempre para as minhas trilheiras, que ele é muito bom da gente fazer quando o paciente
tá com biofilme, tá? Então, antigamente, eu odiava desbridamento mecânico. Minha gente, eu achava que doía muito o paciente, que eu estava levando muita dor para o paciente. Eu não gostava de fazer. Ó, eu achava péssimo, não queria fazer nada de desbridamento mecânico. E aí, depois, quando eu comecei a entender melhor e a ver que o desbridamento mecânico a gente precisava fazer quando a ferida tem biofilme, precisa realmente esfregar aquele leite da ferida para poder a gente tentar remover esse biofilme e associar os desbridamentos. Então, eu comecei a aderir mais ao desbridamento mecânico, porque a gente tem essa cultura e esse mito, esse medo de olhar para a ferida do paciente e dizer, ai meu Deus, não vou nem esfregar aqui o leito da ferida, né? Porque se eu esfregar ali o leito da ferida, vai sair o tecido novo que está se formando, eu só posso jogar um sorinho assim, né? Ou no máximo colocar o PHMB ali para agir, mas eu não posso esfregar o leito da ferida, porque senão eu vou estar removendo o tecido novo que está ali. E, gente, se isso for um tecido de granulação vivo, saudável, bem aquele vermelho vivo realmente, aquele no final da cicatrização, está corretíssimo. Você não vai esfregar o leito da ferida desse jeito. Agora, numa ferida estagnada, uma ferida que está completamente lá, estagnada, você está anos daquele jeito. Por que é que você não vai esfregar o leito da ferida para tentar agudizar essa ferida? Essa ferida está crônica, essa ferida está de difícil cicatrização. Então, não tem sentido eu não agudizar essa ferida. E até se eu machucar e se eu sangrar, vai ser bom, porque eu vou estar voltando para a primeira fase da cicatrização, que é a fase coagulativa, para iniciar um processo de agudizar essa ferida novamente, tá? Para começar o processo de cicatrização do início, porque a ferida está completamente estagnada ali. Então, a ferida estagnada é considerada ferida de difícil cicatrização e a gente precisa agudizar essa ferida, tá? Então, o desbridamento mecânico também serve muito para isso. Eu gosto muito também de utilizar. O desbridamento cirúrgico é feito somente dentro do centro cirúrgico pelo cirurgião. E muita gente confunde isso. Acha que se a gente pegar uma lâmina de bisturi e começar a fazer um desbridamento no leito do paciente, a gente está fazendo desbridamento cirúrgico. E não é, minha gente, desbridamento cirúrgico é sob anestesia dentro do centro cirúrgico. E só quem pode fazer por lei é o médico, tá? A gente, enquanto enfermeiros, a gente chega até o desbridamento instrumental, tá? Instrumental. Então, a gente, sim, vai pegar a lâmina e existem técnicas de desbridamento instrumental que a gente vai escolher. Qual é a técnica melhor que a gente vai utilizar no paciente, né? Essa daqui, por exemplo, que está aqui nesse simulador. Como é o nome dessa técnica aqui? Quem sabe? Coloca aí para mim. Isso daqui que foi feito nessa necrose aqui, do simulador. Esse daqui, ó, quando a gente faz os quadradinhos só fez os quadradinhos. Normalmente, essa técnica que a gente faz os quadradinhos, o nome é escarotomia, tá? E a gente faz a escarotomia porque faz os quadradinhos, que os quadradinhos é square, mas isso faz parte do square. A escarotomia faz parte do square, tá? E aí aqui o square, sim, você pode estar correto também quando fala square. A escarotomia primeiro, quando a gente faz essa linha para cá e linha para cá, né? E depois, quando a gente pega a pinça e tira esse quadradinho, a gente já está removendo em square, porque está removendo em quadrado. Square é quadrado em inglês, tá? Então, sim, aí a gente, quando remove esse quadradinho, aí é que sim, a gente fala realmente que é square. Mas desse jeito aqui, você já está formando os quadradinhos. Então, se já está formando os quadradinhos, sim, essa técnica também faz parte do square, tá? Então, para mim, também está correto. Então, existem várias técnicas. Essas aqui, que é a escarotomia, que vira o square, né? A gente tem a técnica de cover. Qual é a técnica de cover? A gente remove aqui, ó, na borda, todas as bordinhas, a gente vai passando a lâmina por baixo e vai removendo a borda todinha.
E aí, depois que a gente levanta essa borda, né, que suspende essa borda, a gente vai também indo lá para o meio, se aprofundando um pouquinho mais para remover essa placa dessa necrose por inteiro, por completo. A gente vai ter que avaliar, né, se isso é possível, a gente fazer desse jeito. Se não for possível, a gente escolhe essa, que é mais fácil, e a gente consegue penetrar também um pouco mais o outro desbridamento, um hidrogel, uma papaina, porque a gente fez os cortes no tecido para poder facilitar a penetração também, tá? Do produto. E a outra técnica que a gente tem é slice. A slice, normalmente, a gente faz a remoção do tecido necrótico de maneira aleatória. E a gente faz muito ele no tecido, no esfacelo. Porque aí no esfacelo, a gente vai só puxando com a pinça e removendo um pouquinho. Puxa com a pinça e remove um pouquinho. Puxa com a pinça e remove um pouquinho. E aí essa remoção aleatória, né, em fatias, né, slice é fatias, do tecido é slice. Então, vocês aprendendo até o inglês, vocês conseguem, né, entender melhor, porque o square é quadrado em inglês, aí você já sabe que é os quadradinhos. O slice é fatias, então é quando você remove em fatias. Até se você pegar uma necrose dessa e ir cortando só as fatias aqui em cima, e não aprofundar do jeito que é a cover, vai cortando fatia por fatia por fatia, também é slice, tá? E aí, a cover você remove a placa inteira, né, da necrose por completo. E muitas vezes a gente também consegue fazer isso, vai depender da sua avaliação no paciente. Então, como é, Lavínia, pelo amor de Deus, me confundiu agora, como é que eu vou escolher esse desbridamento ideal, né? Qual é o desbridamento que eu vou escolher? Eu não sei qual desbridamento escolher. A gente fica confusa, né? Mas, minha gente, na hora da prática lá, você vai entender. Quando você pegar a lâmina e tentar remover, e você vê ali que não vai dar para remover ele por completo, porque vai ter um processo ali de sangramento, pode ser que você se aprofunde mais, não pode se aprofundar. Então não dá não. Esse tipo de tecido aqui não dá para fazer cover. Então eu vou fazer um square. Vou fazer um square aqui, ó, direitinho, porque eu vou conseguir penetrar o produto e vai dar tudo certo. E como eu disse a vocês, a associação dos desbridamentos é que é o padrão ouro, é a chave. Então, eu vou pegar um desbridamento desse, eu fiz um square, eu vou depois colocar um hidrogel ou uma papaina. Eu fiz um cover. Quando a gente faz o cover, não fica granulação embaixo, minha gente. Faz o cover, ele vai ficar um tecido ou uma gordura, né? Um tecido adiposo, ou um esfacelo por baixo, vai ficar ainda tecido inviável. Então, a gente vai lá e associa com o hidrogel, com a papaina, né? Então, precisa sempre estar associando os métodos de desbridamento, tá? É importantíssimo que vocês sempre estejam associando isso. Então, para vocês escolherem, vai precisar avaliar direitinho o tipo de necrose, como é que vocês vão ali fazer essa remoção, se vocês têm pinça, se vocês têm a lâmina exata, certinha, correta, para poder você conseguir fazer. Então, é uma série, né, de fatores que vocês julgam para poder você definir qual é o melhor método de desbridamento, qual é a melhor técnica de desbridamento e o que é que você vai fazer ali no paciente.